Paulo fala que o seu evangelho foi pregado através da demonstração do poder de Deus. E eu queria começar, Verinha, perguntando para você do que se trata isso, o que na realidade Paulo quis dizer com demonstração do poder de Deus. Paulo, ele começa, o autor começa falando que Paulo, ele queria que os coríntios compreendessem, essa questão de como se apresenta a fala, a mensagem e o mensageiro. E ele queria que essa igreja de Coríntios, ela pudesse avaliar também seus mensageiros e a si mesmo, A si mesmos. Então, eles deviam avaliar se a mensagem era de poder, se o pregador era de poder, se aquilo que se falava tinha poder, se a pessoa estava empoderada desse poder. E é interessante que Paulo, ele traz isso, e o autor do livro, ele pergunta assim, será que ele pedia para que as pessoas prescrutassem isso, E sentissem esse poder do pregador, da pessoa do pregador, empoderada do Espírito e da mensagem que ele trazia. E aí o autor pergunta se nós estaríamos prontos, preparados para sermos avaliados, prescrutados dessa maneira, Será que eu, me autoavaliando, poderia dizer que eu estou no poder de Deus e a minha fala é empoderada pelo Espírito, essa mensagem chega ao coração e eu dizer, o Espírito Santo me empoderou, tanto a mim, enquanto pessoa, quanto a minha voz, a minha fala. Se isso fosse analisado por outra pessoa, como que seria? Se estivesse agora a igreja, todos que estão aí nos assistindo nesse momento e participando desse culto de louvor junto conosco e de clamor, se eles fossem avaliar a nós, SEMEI, eles iriam avaliar como? Se eles avaliassem agora. Poderiam dizer, Verinha está em... Oi. Eu estou pensando aqui, enquanto você está falando, na estrada de Emaús, Quando Jesus estava caminhando com os discípulos e eles ainda não reconheceram Jesus, depois que Jesus saiu, aí eles começaram a questionar e perceber que quem estava falando com eles era Jesus. Mas a razão para descobrirem que era ele foi a seguinte expressão: porventura não nos ardia o coração enquanto eles falavam? Aí você estava falando e eu estava pensando, será que as pessoas podem dizer isso a respeito da gente? Quando a gente fala... Quando a gente fala, será que as pessoas sentem o ardor, Será que... E Jesus ali Jesus não fez nenhuma demonstração de grande poder ali. Foi uma fala simples. É por isso que Elias, Deus disse para Elias, mostrou a tempestade, mostrou o terremoto, e depois passou a suave brisa. E Deus deixou claro para ele que Deus também fala na suave brisa. É por isso que é possível que a gente possa entender que Verinha esteja na unção do Espírito Santo. Olha o rosto dela brilhando aí, tá vendo, não? Aí, é simples, às vezes é simples, não é tão sofisticado, não. Isso, o poder estar em nós não quer dizer o que a gente conversou há uns dias atrás, Acho que naquele dia estava somente SEMEI e eu. Quando a gente estava falando exatamente desse poder que a gente vê e do poder que a gente não vê, que às vezes é maior do que o poder que a gente vê. Então, às vezes, a gente não consegue ver esse poder, mas ele está atuando em nós. E numa avaliação como essa, eu achei muito ousado de Paulo. Paulo é muito ousado, E antes da gente começar aqui, estávamos comentando que nós podemos nos sentir também empoderados, podemos sentir
poxa vida, hoje eu senti o poder de Deus atuando nesse momento, enquanto eu falava. Eu senti, eu não sei se vocês já sentiram isso, mas agora eu vou ter a ousadia de Paulo de dizer uma coisa. Eu já preguei em alguns momentos que eu me sentia como se não estivesse pisando no chão. Já sentisse isso? Você é meio assim, uma leveza, uma coisa que parecia que a gente não estava em nós mesmos. Já Eu sentisse senti isso? unção, sim, quando a gente vai, sobe ao púlpito, principalmente quando a gente molha bastante a mensagem com muita oração, parece que o Espírito Santo pega a gente e usa, né? Ai, é uma sensação extraordinária, mas eu nunca ousei dizer, hoje eu fui usada pelo Senhor, mas Paulo traz tanto isso como nós sentirmos que estamos sendo usados, tanto no nosso corpo, esse poder atuando, quanto na mensagem. Tanto o mensageiro quanto a mensagem empoderadas pelo Espírito, né? E o que ele quis dizer com a expressão de demonstração de poder é justamente isso. É quando nós sentimos, né, esse poder atuando nas duas frentes, tanto na pessoa quanto na sua fala, e as pessoas, através dessa demonstração, né, através dessa expressão também, demonstra essa atuação que ele diz. É a expressão, né? É a força. As pessoas olham, veem em nós a prova, né? A demonstração. Viu, Vera? Oi. Vera, eu acho que Deus está mais preocupado em que as pessoas percebam o poder que há no crente do que ele mesmo perceba, né? Porque tem tantos casos na Bíblia que a gente vê que a pessoa nem se apercebeu e estava sendo usada por Deus. Sim, mas o que Mas os Paulo outros notaram. que foi ousado é isso, ele dizer que a gente deve sentir isso em nós e na nossa fala. Mas é lógico que a gente não vai estar dizendo assim, olha, agora eu estou empoderado, como as pessoas costumam dizer, é algo entre nós e Deus, né? Então, essa evidência, essa demonstração, né? Essa prova, ela deve estar na pessoa e na mensagem, no mensageiro e mensagem, né? Deve estar expressa, evidenciada através disso. E a pergunta, né, agora, que o autor faz, será que você, nós, estamos nos sentindo usados? Usados na forma como a gente evidencia esse poder? Através das nossas expressões, do nosso desejo ardente. Às vezes a gente está pregando e aquilo toca tanto a gente que a gente se emociona e chora e todo mundo sente o toque do Espírito ali e também sente quando Lito falou aí de Jesus, foi exatamente isso. Jesus estava ali falando de uma maneira natural, mas ele estava muito emocionado de estar falando com aquelas pessoas. E as pessoas sentiram isso. O coração deles ardia. Então, o pregador, né, o que fala, independente de pregação, numa conversa, numa exortação, ele sente esse poder, quem ouve sente esse poder, ele sente que a mensagem foi do Senhor, e o outro que ouve também sente. Eu faço uma pergunta, mais uma, né? Vocês já estiveram falando para alguém, exortando alguém, ou pregando na igreja, né?
e enquanto você prega, você sente que aquelas palavras não são suas, porque você nem estava pensando em falar aquilo. E o poder veio e você falou, você está ali empoderado desse Espírito, e você falou, e você pensa, poxa, eu nem me lembrava que eu sabia desse versículo, por que que isso veio à mente agora? Vocês já passaram por isso? É extraordinário, né? Eu encontrei um texto aqui que diz muito sobre isso, que é o João 3:8, diz assim, o vento sopra aonde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. É o lema da sala 57, né? O vento sopra aonde quer. Então, muitas vezes, estamos falando, dando um estudo, aí vem versículos, vem palavras, e a gente fica com o coração ardendo mesmo, né? Obrigado, Senhor, obrigado lá dentro. Aquela coisa maravilhosa, porque o Espírito Santo atuou ali poderosamente. Então, a demonstração é a evidência, né? É a prova, né? É a prova de que o Espírito Santo está atuando. Você percebe, quem lhe ouve, percebe, tanto na sua postura, na sua fala, como na mensagem. E aí, tanto mensagem quanto mensageiro devem evidenciar esse poder. Amém. Se não for assim, estamos falando nada, por mais que haja muitas palavras na nossa boca. Além de evidenciar, né, Verinha? A Bíblia diz, pelos seus frutos vos conhecereis. Além da gente sentir, a gente precisa ver o que Paulo diz que são as demonstrações, as provas de que fomos usados, é quando a gente vê o resultado de Deus nos usando, né? E uma coisa assim que eu gostaria de chamar a atenção, que vai parecer um confronto, né, com o que Lito vai apresentar agora, mas não é, na realidade casa perfeitamente uma coisa com a outra. Primeiro nós precisamos da demonstração e da prova de que nós realmente estamos pregando pelo poder do Espírito Santo. Mas, por outro lado, a palavra diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Pelo menos comigo, às vezes que eu me senti, Verinha, usado pelo Espírito Santo, foram os dias que eu me senti mais fraco e impotente para realizar o trabalho de Deus. Quanto mais fraco a gente se sente, mais Deus nos usa. E aí eu queria colocar Lito agora, né, falando um pouco da parte que ele estudou. Por que é, Lito, que acontece isso? A Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa justamente na fraqueza. Mas será que é a fraqueza que tem poder ou tem um processo por trás disso aí? O autor do livro que a gente está lendo, Em Chamas para Deus, ele enfatiza muito Paulo, né? Paulo era uma pessoa deficiente, ele tinha um espinho na carne, ele tinha algumas debilidades graves, né? E eu me lembro daquele encontro com Natanael, em que Natanael quis evitar de devolver a vista dele, porque ele era um homem considerado muito mau, né? Perseguidor da igreja. E aí Deus disse para ele, vá lá e use os seus olhos, porque me convém mostrar o quanto que ele seria um instrumento nas mãos de Deus e como Deus haveria de mostrar o quanto ele teria que sofrer por causa do seu nome. Então, assim, Paulo, ele almejava essa experiência do poder de Deus de maneira contínua em sua vida. Ele queria isso como ninguém. Ele tinha sede disso, ele ansiava por isso. Ele estava disposto a pagar qualquer preço pela permanência do poder de Deus em sua vida no dia a dia. E por isso que ele recebeu. Primeiro é preciso entender isso, né? Porque se eu estou fraco, eu preciso de força. Então, a consciência da minha fraqueza
é que me direcionará para a busca da força, né? E foi o que ele fez, ele almejou, ele ansiou, ele buscou isso. E aí o poder se tornou, esse poder de Deus, a característica maior do seu ministério, né? Ele deu testemunho desse poder várias vezes, né? Foi picado por uma víbora mortal, esteve no Aerópago para falar para gregos, que era uma coisa dificílima, e ele encontrou um jeito didático e conseguiu converter naquele dia alguns ricos e filósofos, duas classes muito difíceis de serem alcançadas, né? E a pregação, as viagens, né? Absurdo. E tudo aquilo só foi feito no poder de Deus, né? Então, da mesma maneira que ele sabia do Shekinah que cobria a arca, ele queria ter a mesma experiência, né? De ter o Shekinah cobrindo também a sua vida. E ele tinha o poder de Cristo, cobrindo, protegendo e repousando sobre ele. Ele queria aquela mesma experiência. O Shekinah tem um dado interessante. O Shekinah estava ali constantemente diante da debilidade do povo de Israel. Deus não desistia, permanecia, insistia, perseverava com o povo fraco, débil, obstinado. E o Shekinah lá, cobrindo a Arca da Aliança. Então, isso era todo dia, todo tempo, toda hora. E aí, Paulo começa a perceber que esse poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, verso 9. Ele começou a perceber que, à medida que ele admitia e aceitava aquela fraqueza, aquelas debilidades, ele percebia que Deus o usava ainda mais. Então, a fraqueza, ela nos impele ainda mais para Deus. A nossa fraqueza, ela nos impele ainda mais para Deus. O poder divino não pode ajudar nem usar um homem autossuficiente. Aqui está, quem sabe, algumas respostas para a sua pergunta, Samir. O poder divino, ele não pode ajudar e nem pode usar um homem autossuficiente, que é aquela pessoa que se julga o tal, a tal, que não consegue admitir suas debilidades. Uma das... Verinha manja muito disso, né? Que ela tem essa parte de terapia. A gente... Um dos referenciais de um relacionamento melhor, tanto com os homens quanto com Deus, é a busca de feedback e a autoexposição. Aquela teoria de Joe Harry, das 4 janelas, mostra isso. Essas 4 janelas estão interrelacionadas com a busca de feedback e autoexposição. Então, essa busca de feedback é isso, até pedir a Deus, né, como Paulo dizia, como Davi dizia, vê se há algo mal em meu coração para que eu não peque contra ti. Então, assim, Deus me avalia, me veja, na minha esposa, porque essa coisa que a gente está falando aqui, no momento de Verinha, nós falamos muito do pregar, de quem está ali à frente, mas essa coisa não é somente, né, na hora de uma igreja, na hora de um púlpito, mas é no dia a dia, na relação com meu filho, com a minha esposa, com o meu marido, com as pessoas com quem eu convivo na igreja, na comunidade. Pessoas, como o Verinha disse, perceberem isso em nós. Não tanto a gente se achar, mas eles perceberem isso em nós. Por isso que a White fala da lisonja, do perigo. É aceitarmos e passarmos a glória para Deus. E Jesus disse, para que vejam tuas obras, mas glorifiquem a Deus. Então, assim, o autossuficiente vai ter dificuldade de perceber as suas debilidades, que ele vai precisar disso para poder ser empoderado, né? Isso. Quando nos reconhecemos como fracos e insuficientes, aí sim nós buscamos a Deus. E nós fazemos disso o grito constante do nosso coração. Eu me lembro, Semei, das suas maiores crises, e das de Verinha também, nas depressões, nas ansiedades. E eu me lembro que foram tempos de muito clamor, de muita angústia, nos momentos de maior dor, de maior sofrimento. E nessas horas Deus falou para vocês. Não é verdade, Vera? Eu queria só dizer uma coisa. Você falou agora e tocou num ponto crucial.
nesse momento da dor, da depressão, da angústia. Eu disse hoje isso a um paciente, que ele disse, aliás, ontem à noite, eu não estou conseguindo orar. Eu disse, não se preocupe, suas lágrimas são oração, e quando eu vivia nessa condição, a única coisa que eu dizia era, tem misericórdia de mim, tem misericórdia. A mesma coisa comigo, mesma coisa. Repetia constantemente, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia. Às vezes eu passava metade da noite de joelhos e pedindo a misericórdia dele por mim. Então, o Senhor ouve o nosso clamor, seja o que for que a gente diga. Ou a lágrima, como o pastor disse para mim, que o Senhor, ele não disse para mim, ele mandou uma mensagem, o Senhor ouve nossas lágrimas como oração. E eu sei que aqui tem muita gente passando por esses processos depressivos, e é muito importante que eles compreendam que a fala, o choro, é clamor. Nós estamos aqui para clamar e dizer, Senhor, me cobre com teu manto, me batiza, tem misericórdia, já é tudo, não precisa nem contar a história. Valeu, mano. Só faz tem uma isso. coisa, Lito. Fala. Deixa eu só acrescentar aqui, depois eu deixo tu fazer o encerramento. Porque eu estava pensando aqui, né? Essa expressão de Paulo, que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, foi a resposta de Deus para ele, né? Porque ele disse que ele se sentia esmurrado pelos demônios quando falava do espinho na carne, e ele disse que Deus permitia que isso acontecesse para que ele não se exaltasse por causa da grandeza das revelações que ele havia recebido. Então, olha só, ele era um cara de muitos testemunhos do poder de Deus agindo na vida dele, e ele poderia se exaltar. Então, na hora que ele clama a Deus, diz, tira esse espinho, aí Deus diz assim, não, você vai continuar assim, porque isso mantém você fraco. Aí é onde vem o que você falou, né? A manifestação do poder de Deus na fraqueza. Hein? Por isso que ele permanece, faz a gente permanecer lá. Amém. É isso aí. Eu vou completar essa frase, porque o final dela é muito lindo. Está lá no livro Chamas para Deus, né? Quando nos reconhecemos como fracos e insuficientes, buscamos a Ele e fazemos isso, buscamos a Ele e fazemos disso o grito constante do nosso coração. É exatamente o que Varinha acabou de dizer, tem misericórdia de mim. Moisés, veja só, Moisés tinha uma fraqueza, né? No falar, Moisés tinha uma fraqueza. Aí admitiu isso a Deus, né? Jeremias também tinha um senso tremendo de sua insuficiência, né? E Pedro era um pecador impulsivo, analfabeto, e sabia disso, né? Por isso que Paulo chegou a dizer que, pelo que sinto prazer nas fraquezas. Paulo conclui isso do que Jesus disse para ele, né? Então, eu coloquei um texto aqui de John Bunyan, que eu encontrei num livro que eu estava estudando, além do Enxambar a Deus. John Bunyan, eu acho que é aquele autor daquele... Me fugiu o nome, um clássico de cinema evangélico antigo, que a pessoa vai subindo montanhas e tal, encontrando vários personagens simbólicos. Peregrino. Não sei se vocês lembram o nome. O Peregrino. O Peregrino, ele é autor. Isso. Aí ele diz o seguinte, quando Deus adiciona, ele subtrai. E quando ele subtrai, ele adiciona. Amém. Eu achei linda essa frase. Lindo mesmo. Quando Deus adiciona, ele subtrai. Isso aqui é se referindo ao espinho da carne de Paulo. Entendeu? Quando Deus adiciona, subtrai. E quando Deus subtrai, ele adiciona. John Bunyan, né? E eu quero terminar com o pensamento de Chambre, que me tocou muito também, no Novo Testamento interpretado. Ele diz, Deus pode liberar o seu poder através da fraqueza. E algumas vezes, essa é a maneira mais eficaz de fazê-lo. A gente realmente percebe isso em Paulo e Moisés, em Pedro e em Jeremias. E tantos outros que não deu tempo a gente falar aqui, né? Deus pode liberar o seu poder através da fraqueza. E algumas vezes, essa é a maneira mais eficaz de fazê-lo. Então, vocês que nos ouvem agora, que se sentem débeis, fracos, louvem a Deus por isso.
E não desanime, porque provavelmente esse pode ser um canal de atuação e de manifestação do poder de Deus Amém. na vida de vocês.